Bom, meus queridos, nós vamos continuar fazendo aqui um comentário a respeito de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Estamos falando do versículo 8. Então, o apóstolo Paulo, falando a respeito de 1 a 7, daquilo que possa ser considerado as misericórdias e a consolação de Deus que possa vir sobre algo inteiro, geral, envolvendo todas as áreas. Agora ele vai falar de algo específico, pessoal da sua vida. E falando assim, ele diz assim, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a aflição, a tribulação que nos veio sobre a Ásia. Bom, vamos relembrar aqui. O apóstolo Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios da cidade de Éfeso. E ele escreve um ano depois da primeira carta, possivelmente, ele escreve a segunda carta lá da Macedônia, da cidade de Filipos. Tá? Então, essa carta que ele está escrevendo, aqui que ele está escrevendo da cidade de Filipos. Possivelmente, certamente na Macedônia, da cidade de Filipos. Então, quando ele está escrevendo isso aqui, o que ele está querendo falar para eles? Ele está dizendo o seguinte, olha, houve uma tribulação, uma aflição gigantesca que eu passei na Ásia. Já falamos antes, para quem não viu o outro vídeo, essa Ásia aqui é a Ásia onde está a Turquia. Possivelmente isso aqui deva ser, essa aflição que ele passou, deveria ser na cidade de Éfeso. Bom, ele ficou 2 anos nessa cidade. E foi dali, então, repetindo, que escreveu 1 Coríntios. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que ele está falando de uma aflição onde sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então ele está falando, desesperamos, fomos agravados. Ele não está falando que ele estava sozinho, que ele e mais alguns foram surpreendidos por uma coisa tão gigantesca, tão grande, tão difícil, que eles pensaram que iriam morrer. É isso. Alguns, então, pensam que isso podia ser uma doença, mas como eles assim, olha, pois que fomos sobremaneira agravados, e depois assim, de modo tal que até da vida desesperamos. Parece que ele está falando que era ele mais alguém com ele. Então não é uma doença, não pode ser. Meus queridos, em 1 Coríntios 15, no versículo 32, o apóstolo Paulo fala que ele teve que enfrentar em Éfeso as bestas. Bom, bestas são animais selvagens. Bom, o que nós podemos ver no livro de Atos, no capítulo 19? Que teve um momento, então, onde o apóstolo está pregando o evangelho e as pessoas começaram a se converter a Cristo, abandonando, então, um culto, ou aquilo que é uma idolatria em relação a imagens e a formas que os ourives, né, especialmente um chamado Demétrio, está escrito lá em Atos 19, ele levanta um grande tumulto, onde as multidões gritavam, grande é a Diana dos Efésios, e gritaram isso durante muito tempo. Houve um gigantesco alvoroço, um tumulto. Então, se fôssemos considerar, a Bíblia não diz o que é. Eu estou deduzindo que seja essa situação. E as bestas, que são animais selvagens, elas poderiam ser traduzidas assim: enfrentamos homens como se fossem animais selvagens. Aí a ponto que até da nossa própria vida desesperamos. Porque era uma brutalidade, as pessoas saíram de si por causa que o alvoroço foi realmente gigantesco. Mas falando assim, nós podemos ver que o apóstolo Paulo passou momentos no seu ministério que ele pensou que não tinha mais saída. Então vamos convir. Isso nos encoraja e também encoraja os próprios coríntios, porque na verdade,
Se ele, como apóstolo, tendo toda a unção, toda a graça de Deus através da sua vida que operava para abençoar tanta gente, passou esse tipo de pensamento, se um dia passar esse tipo de pensamento em você, você fique sabendo que há esperança para você. E ele vai dizer por quê. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Esse é o versículo 9. Então ele volta a afirmar que tinha uma sentença de morte e que não tinha mais como confiar em ninguém. Sim, porque a coisa perde o controle. Né? E ele diz o seguinte: só podíamos confiar em Deus. E ele volta a afirmar que ressuscita os mortos. Assunto tratado na primeira carta aos Coríntios, aonde alguns tinham dito que não tinha ressurreição da carne. Então ele volta a dar uma cutucada nesse ponto importante. E no 10 ele diz o seguinte: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos, bom, até aqui, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então observe que ele fala de uma coisa do passado, ele nos livrou, né? Ele nos livrará e ele nos livrará ainda. Ainda que livrará a ponte para o futuro, parece que é um futuro curto, quase que presente. Então, ele nos livrou, ele nos livrará, ou ele nos livra, e ele nos livrará ainda. E o que significa isso? Paulo dizendo o seguinte: o Deus que ressuscita os mortos, em quem colocamos a nossa confiança porque não tínhamos mais no que confiar, ele nos livrou e ele vai nos livrar. E vai nos livrar no futuro. Por quê? Porque, na verdade, ele é aquele que pode fazer todas as coisas. E ele diz e faz uma menção por que ele crê que foi livrado. Olha só que importante isso aqui. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dado graças a nosso respeito. Então o apóstolo Paulo faz uma colocação que deixa, de certa forma, na dúvida, mas ele não diz que eles fizeram e certamente fizeram. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, as orações de vocês, ó Coríntios, me ajudaram a vir o livramento de Deus. O livramento que eu recebi de Deus, ele é fruto da oração de muitas pessoas, mas também das orações de vocês. A dúvida é, será que os coríntios realmente oraram por ele? Mas ele deixa essa dúvida no ar. Né? Mas a verdade é que, com certeza, alguns devem ter orado. A igreja toda orou por ele? Não sei. Mas ele não aponta como se não tivesse, mas ele fala assim, ó, as orações de vocês ajudaram. De maneira que essa oração feita por muitos, né, que é uma graça que foi me concedida, agora esses muitos que oraram também podem agradecer, porque eu fui livrado de tamanha situação aflitosa e que com certeza essa tribulação ela seria para a morte. Mas Deus livrou-me e se compadeceu de mim, graças à oração dos santos e de vocês, ó Coríntios. Falando assim, o apóstolo Paulo nos ensina também como é importante que venhamos a orar uns pelos outros. Às vezes, quem sabe, uma oração simples que fizemos a Deus, quem sabe o diabo pode até chegar na volta e dizer, Deus nem ora porque você não vale a pena, não vale a pena porque a pessoa não tem esperança, ou não vale a pena porque a tua oração não é nada. Né? Meus queridos, a palavra de Deus diz que poderosa e eficaz é a oração de um justo. E a verdade é que o apóstolo Paulo reconhece, e outras vezes ele pede, né, que orem por ele, né, porque ele tem coisas para fazer, ele pede para que Deus conceda a ele sabedoria, conceda a ele a palavra que ele deve falar. A verdade é que o apóstolo Paulo, como disse em outro lugar na Escritura, que ele trabalhava, né, orando, então vamos dizer, ele cria que realmente a oração intercessória, ela tinha uma resposta de Deus, coisa que ele está enfatizando
e dizendo: a resposta de Deus é o meu livramento. Mas a resposta de Deus serve para a edificação da igreja, porque todo mundo pode também dar graças a Deus, porque a sua oração foi ouvida, e foi ouvida porque foi orado como um clamor que se faz na terra em favor de alguém a quem as pessoas buscam que seja livrado da sua aflição. Façamos o mesmo como os coríntios, né? Não na questão de dúvida, será que oraram ou não oraram? Às vezes a gente pede oração, né? Será que as pessoas oram? Bom, meus queridos, oremos sim, porque a nossa oração, junto com as orações de outros, tem um efeito gigantesco para que Deus possa mover a sua mão e livrar, quem sabe, não Paulo, mas quem sabe qualquer um de nós, naquilo que diz respeito ao momento da nossa vida, porque há aflições que são normais, são esperadas, mas há aflições que são muito difíceis de suportar. E nessas, mais do que nunca, precisamos que todos juntos possam clamar a Deus para que o Senhor faça, como disse o apóstolo, né? O Deus que ressuscita os mortos, Ele pode livrar da morte, da aflição gigantesca, quando há uma oração intercessória em favor daqueles que estão sofrendo e padecendo nessa aflição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.